Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos peregrinos, reunidos no amor de Cristo para celebrarmos hoje uma memória muito importante para todos nós, a memória do Papa São João Paulo II, que por 3 vezes esteve neste mesmo santuário onde nos encontramos. Entre as enormes virtudes que tinha e que compuseram todo o seu papado, não nos podemos esquecer que foi um filho fiel a Maria. Maria foi, seguramente, o caminho que o levou até Cristo. E porque nós tantas vezes não seguimos o conselho desta mãe, vamos pedir perdão, reconhecendo em Deus o homem rico de misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso em Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus, rico de misericórdia, que colocastes o Papa São João Paulo II à frente da vossa Igreja, fazei que, instruídos pelos seus ensinamentos, abramos confiadamente os nossos corações à graça salvadora de Cristo, único Salvador do mundo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu sei que em mim, que isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, em mim esta lei. Ao querer fazer o bem, é o mal que está ao meu alcance. Sinto prazer na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo que há outra lei nos meus membros que luta contra a lei da minha razão. Ela torna-me escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Deus, a quem demos graças
por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, porque não sabeis discernir o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Queridos peregrinos, a primeira leitura que esta liturgia nos coloca hoje, a liturgia da palavra da Carta aos Romanos, tem uma expressão que penso que é conhecida por muitos. São Paulo a lamentar-se porque constata em si próprio de que não faz o bem que quer e pratica o mal que não quer. No fundo, esta é a nossa condição existencial. Há uma luta entre o nosso homem interior e entre o nosso homem exterior. Há uma luta permanente entre o bem e o mal. Sentimos isso dentro de nós. Nem importa se somos cristãos ou não. Sentimos que dentro de nós existe conflitos, existe uma desordem. Existe algo que não está bem. E Paulo viu-se confrontado, em particular, com esta batalha terrível. Tinha noção da missão que Deus lhe tinha confiado, que Jesus Cristo lhe tinha confiado. Queria, por isso mesmo, corresponder em plenitude aos desígnios que o Senhor tinha sobre ele e sentia nele próprio fraqueza, pecado, inconstância, o mal, por assim dizer. E isto sem nunca desejando sempre o bem na mesma. Sabem porque é que isto é tão importante para nós hoje? Porque para uma grande parte de nós, uma grandíssima parte dos cristãos, procuram unicamente não fazer o mal. E desculpem que vos diga, o cristão à séria, o cristão, verdadeiro cristão, o cristão como São Paulo, não é aquele que evita fazer o mal, é aquele que procura fazer o bem. Ou melhor, é aquele que procura muito mais fazer o bem. E faz o mal, porque lhe é inerente à sua natureza. Mas na nossa cabeça, na nossa formatação, não é isto que conta. Para nós a pergunta mais importante é: que mal tenho? E isto é tão redutor, é tão básico, é tão insignificante, que chega a ser uma verdadeira utopia. A nossa pergunta essencial, a pergunta que muda efetivamente a nossa vida, é esta: que bem é que eu posso fazer? Que bem é que tenho? Não é que mal é que tenho, mas sim que bem que tenho. E por isso mesmo, o Evangelho que ouvimos de São Lucas coloca-nos palavras duras ditas da boca de Jesus, que nos faz uma certa confusão, a chamar hipócrita. Mas é verdade, não há volta a dar.
Chamou hipócritas, chamou coisas piores. Raça de víboras, túmulos caiados. E porquê? Porque nós sabemos discernir o tempo, a natureza. Se estamos com calor é porque está quente, se vimos que o vento vem de sul é porque vem calor, sabemos que se é muito vento é capaz de vir uma tempestade. Enfim, sabemos interpretar meteorologicamente se vai chover, se não vai chover. Mesmo assim ainda se falha muito, não é? Mas a verdade é que já temos meios que nos permitem discernir uma série de coisas, antecipar uma série de coisas. E não conseguimos antecipar nem viver segundo a maior realidade que existe. A Igreja existe porque espera a vinda do Senhor. É a oração principal que dizemos logo a seguir à consagração. Vinde, Senhor Jesus. Estamos preparados para essa vinda? Como a maior parte de nós, se calhar é um assunto que mete medo. Ora, se nós vivemos nessa expectativa, rezamos todos os dias pedindo isso e temos medo. De resto, sabemos que a cada segundo que passa, a vinda de Cristo está mais próxima. E este deve ser o nosso maior desejo. Que Cristo reine, ou que Cristo instaure de forma plena e absoluta o seu reino. Neste mesmo lugar onde nos encontramos, em 2000, na beatificação do Francisco e da Jacinta, hoje São Francisco e Santa Jacinta, o Papa João Paulo II preferiu uma extraordinária homilia. E a certa altura pediu aos pais que pusessem os seus filhos na escola de Maria. Filhos que hoje, por sua vez, já são os pais. Entremos todos na escola de Maria. Ela é a mestre que nos conduz até ao céu. É ela que nos ajuda a discernir o bem do mal. É ela que, melhor que ninguém, nos molda à imagem de Jesus Cristo, seu Filho. É ela que pode ser para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduz até ao céu. E que a vida, o testemunho, o exemplo do Papa João Paulo II faça refletir no nosso coração o que é um verdadeiro Filho de Deus e de Maria. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino e digamos: convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos ao Senhor. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais se amanhã soprará o vento ou fará o sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos aqueles que, como Paulo, reconhecem que muitas vezes, querendo fazer o bem, é o mal que praticam, para que a graça de Deus os liberte de si próprios, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que interiormente sentem prazer
na lei de Deus, mas estão sujeitos a outras leis que os escravizam, para que a experiência da sua fraqueza os torne humildes. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus quer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos e a descobrir a vossa presença na história dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons oferecidos para a vossa glória, em honra do Papa São João Paulo II, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever em nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São João Paulo II, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Papa João Paulo II, Santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não alheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade que inflamava o coração do Papa São João Paulo II e o levava a entregar-se totalmente ao serviço da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, e Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejamos a continuação de um santo dia, um bom fim de semana e um santo regresso também a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.